Olá a todos os companheiros de terra. Que Deus abençoe todos vocês a fim de poderem compreender o que você mesmo não compreende. Se tu és cristão, quem é o teu profeta? É disto que vamos falar, é disto que vamos poder fazer-vos conhecer. Para muito dentre vocês, é a primeira vez que vocês ouvem essa pergunta. Mas, portanto, é a pergunta que vocês poderiam ter ouvido cada dia. Mas, infelizmente, o diabo tem retirado esta pergunta e tem substituído por: se tu és cristão, qual é a tua igreja? É porque nós estamos na quinta dimensão com os marabus, com os católicos, com os protestantes, com os evangélicos, com os membros do Islã, do hinduísmo e destas igrejas, e que estamos a falar a linguagem da quinta dimensão, porque por hábito todos nós falamos a linguagem da quinta dimensão, nós pensamos e nós vimos as coisas de acordo com a quinta dimensão. Mas a pergunta que poderia ser feita a todos os habitantes da Terra seria: se tu és cristão, quem é o teu profeta então? Se alguém vê alguém com a Bíblia em suas mãos, ele vai lhe perguntar: se tu és cristão, qual é a tua igreja? Porque é o diabo que substituiu isso. Mas a verdadeira pergunta é: se tu és cristão, quem é o seu profeta? Pastor Builão, se tu és cristão, quem é o teu profeta? Exatamente, saudações a todos que estão a nos ouvir. Realmente é uma maravilhosa pergunta, é uma pergunta feita pelo profeta Cacu Filipe, o único profeta verdadeiro enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo no nosso tempo. É verdade que, independentemente da crença religiosa que cada um vai acarretando, desde que fale de Jesus Cristo, desde que tenha a Bíblia em suas mãos, as pessoas veem que, não, essa pessoa é cristã. As pessoas chamam-se de cristãos porque simplesmente pertencem a uma determinada igreja. Cada um pode alegar ser simplesmente cristão porque a partir de um momento ele faz parte de uma igreja. Mas nós devemos ver, à luz da palavra, como realmente alguém pode se tornar um cristão. Nós vimos, por exemplo, em Atos 11, 26, em que em Antioquia, os apóstolos de Jesus de Nazaré foram chamados pela primeira vez de cristão. Nós vimos que podemos observar que não é eles quem se disseram, não, nós somos cristãos. Não é isso. As pessoas olharam para eles e chamaram-lhes de cristãos. Tudo isso por quê? Porque eles seguiam um homem na terra que era chamado de Cristo. Era um homem que eles seguiam. Eles não faziam parte de uma igreja, eles não faziam parte de uma organização religiosa, mas eles seguiam um homem vivo na terra que as pessoas chamavam de Cristo. E por seguir aquele homem, então chamaram essas pessoas, esses seguidores daquele homem, de cristãos. Então vemos que para você ser cristão, você deve necessariamente seguir Cristo. Mas você não vê Cristo. Como você vai seguir Cristo? Então, saiba que, de acordo com a revelação que Deus deu ao profeta Cacu Filipe, Cristo identificar-se-á através de um ministério na terra, através de um profeta mensageiro vivo. E você deve identificar Cristo nesse homem e segui-lo. Somente desta maneira que você pode se tornar cristão. E é isso que nós estamos a tentar mostrar para vocês. Nos dias de Noé, você, embora não eram chamados cristãos, você seria filho de Deus, você seria cristão, não por se deslocar em uma determinada religião. Você seria um filho de Deus, você seria cristão por seguir Noé, o profeta mensageiro vivo naquele tempo. Nos dias de Moisés, você seria um filho de Deus, você seria um cristão por seguir Moisés, não adorando os deuses do Egito, não seguindo as crenças do Egito. Aquilo não te faria um filho de Deus, aquilo não te faria cristão. Pode dar a sequência, pastor Builão. Ok. Então, nos dias de Moisés, você não seria um filho de Deus, você não seria um cristão, simplesmente porque você se
desistisse de adorar os deuses do Egito, mas você seria um filho de Deus por seguir Moisés, o profeta mensageiro vivo naquele tempo. Quando Jesus Cristo estava na terra, Jesus de Nazaré, há 2000 anos, você seria um filho de Deus simplesmente por seguir Jesus de Nazaré. Você seria cristão simplesmente por seguir aquele homem que os religiosos combatiam naquela geração. Carregando os rolos de Moisés, não te faria um cristão. Carregando os rolos de Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum e assim diante, não te faria um cristão. Mas é seguindo Jesus de Nazaré. E assim hoje, carregando a Bíblia, não te faz um cristão. Ser um católico, protestante, adventista, testemunha de Jeová, não te faz um cristão. Mas você é cristão a partir do momento que reconhece Cristo através do profeta que ele enviou no teu tempo. E o profeta que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou para o nosso tempo é o profeta Cacu Filipe. É isso. Deus diz, meu filho, se tu és cristão, quem é o teu profeta? Mas o diabo Satanás, ele diz, meu filho, se tu és cristão, a que igreja você pertence? Deus diz, por exemplo, ou Deus poderia dizer a Baruque, você Baruque, o filho de Nerija, quem foi o teu profeta na terra? Mas Satanás diz, você Baruque, o filho de Nerija, a que igreja é que pertenceu na terra? Vocês veem, amados companheiros de terra, o Apolo foi um cristão e ele tinha um profeta chamado João Batista, enquanto ele estava na terra. Mas você que nos acompanha, você que acompanha esta live, se tu és cristão, quem é o teu profeta então? Maria Madalena foi uma cristã e ela tinha um profeta chamado Jesus de Nazaré. Ela falou com ele, comeu com ele, andou com ele. E você, se tu és cristão, quem é o teu profeta então? Timóteo foi um cristão, Silvano foi um cristão, Tito foi um cristão. E tinha um profeta que era Paulo. Mas você, quem é o teu profeta? Tu que dizes ser um cristão, quem foi o seu profeta só sobre a terra? Esta é a pergunta que Deus vai te fazer no último dia. Saibam que no julgamento do trono no branco, todos vocês, membros do catolicismo, do hinduísmo, do budismo, do protestantismo, do evangélico, de qualquer igreja, a pergunta que vos será feita no julgamento do trono branco, a pergunta que vocês responderão no julgamento do trono branco será, de todos, Deus poderá vos perguntar, de todos aqueles que eu enviei sobre a terra, quem foi o seu profeta? Amados companheiros de terra, este é um tema pertinente. Pastor Builão. Bem, através das escrituras, através do livro de Daniel, nós podemos ver que Deus consolou Daniel e disse, vai Daniel, você irá e descansará no teu lote. Você vê que cada profeta mensageiro terá o seu lote. Cada profeta mensageiro tem o seu lote. E no dia do julgamento, cada profeta mensageiro apresentará o seu lote, que é o conjunto de todos aqueles que acreditaram neste mesmo profeta. Moisés estará com seu grupo, Arão, Miriam e todos aqueles que lhe seguiram naquela geração. Noé, no dia do julgamento, estará com seu lote, que é o conjunto de todos aqueles que o seguiram enquanto ele estava na terra. Mesmo Jesus de Nazaré também estará com seu lote, que era Pedro, João, Tiago, Maria Madalena e todos aqueles que o seguiram em seu tempo. Paulo também estará com seu lote, que é o conjunto de todos aqueles que acreditaram em Paulo e lhe seguiram naquela geração. Mas você católico, você adventista, você testemunha de Jeová, você branamista, em que lote você estará após a tua morte? Você se recomenda a um profeta que vocês mesmos nem conheceram na terra, mas todos aqueles que reconheceram e aceitaram esses profetas, eles reconhecerão os tais profetas, os profetas mensageiros do seu tempo. No dia do julgamento, se te mandarem
numa fila de muitas jovens, se te disserem para apontar quem é Maria Madalena, você não saberá, porque você não faz parte daquela geração. Mas Pedro, João, Tiago reconhecerão aqueles do seu lote, porque eles seguiram um único profeta. Independentemente do país, do continente em que os filhos de Deus possam estar, eles no julgamento terão um único profeta. E esse profeta que vai lhes apresentar. Mas vê todas essas igrejas do diabo Satanás, é confusão. No dia do julgamento, Deus lhe perguntará, de todos aqueles que eu enviei na terra, qual deles você seguiu? Eles dirão, não, a minha igreja era muito grande, tinha o melhor coro e assim em diante. Vê? É confusão, eles dirão, tiram, é louco. Levam-lhe para as trevas e assim em diante. Você vê? Mas os filhos de Deus indicarão o único profeta mensageiro vivo do seu tempo. Quando, por exemplo, se você ver a arca de Noé no dia do julgamento, você não reconhecerá aquilo. Você poderá ver, oh, que maravilhoso barco de pesca. Mas todos aqueles que seguiram e acreditaram em Noé reconhecerão que essa é a arca que nos livrou do dilúvio. Essa é a arca que Deus mandou a Noé para fazer. Vocês veem, vocês não têm parte com as gerações passadas. Você, quando ouvir no julgamento do trono branco, Cacu, capítulo 1, quando você ouvir que todas as religiões da terra são do diabo Satanás, que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás, você se recordará que é este profeta que estava no teu tempo. Você vê, no tempo em que Jesus de Nazaré, ou seja, no tempo em que você estava na terra, você te perguntará, mas o rei de Israel era Arião Sharon ou era qual então? Você não sabe. No tempo em que você está na terra, você conhece o teu presidente, você conhece o profeta mensageiro que Deus enviou no teu tempo, mas não é assim para as gerações passadas. É isso que você deve compreender. Você nasceu com a sua geração e essa geração nasce com o profeta mensageiro vivo. E você deve identificar na tua geração o profeta mensageiro que Jesus Cristo enviou. É somente isso que vai te tornar um profeta. Mesmo que você rejeite isso que nós estamos a te explicar, esta pergunta está a soar na terra e soará nos céus. Você irão te perguntar, se tu foste um cristão na terra, quem foi o teu profeta na terra? Você deve aguardar para responder diante disso, diante desta pergunta no julgamento. Amém. Como é que alguém pode dizer eu sou um cristão enquanto ele não está com o profeta vivo do seu tempo? Isso não se compreende. É simplesmente um doido. É apenas um doido diante de Deus, alguém que pode dizer que eu sou cristão, enquanto ele hoje não acredita no verdadeiro e único profeta que Deus enviou, segundo a promessa em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, para esta geração. Mas o profeta Cacu Filipe tem que provar à humanidade que os católicos, os protestantes, evangélicos e islamistas são doidos. Mas como é que a humanidade vai acreditar no profeta Cacu Filipe enquanto que os católicos, protestantes, evangélicos e islamistas, mormon, guru, marajá, membros dessas igrejas não comem no lixo? Vocês podem ver que quando Jesus tratava os fariseus, os saduceus, todos os religiosos do seu tempo de doidos, porque eles diziam, o nosso profeta é Moisés, nós somos de Moisés, nós somos de Abraão, nós somos disso, nós somos daquilo. E comparável com os doidos de Gadara, as pessoas não compreendiam que os fariseus e os saduceus e os doidos de Gadara são idênticos, é como uma coisa e a sua sombra. Amados companheiros de terra, vocês devem saber que ou tu és cristão e segues o profeta que Jesus Cristo enviou para o nosso tempo, que é o profeta Caco Filipe, ou tu permaneces em casa. Vocês não podem ser cristão hoje, a menos que vocês sigam e vivem de acordo com... Vocês não podem ser cristãos, a menos que vocês sigam o profeta Caco Filipe e vivam segundo a revelação que Deus tem lhe dado para pregar a esta geração. Pastor Builão, as tuas últimas palavras.
Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, enquanto esteve na terra, ele disse que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Jesus Cristo, enquanto dizia isso, ele não dizia que as minhas ovelhas reconhecem a minha altura, as minhas ovelhas reconhecem a minha cor de pele, as minhas ovelhas reconhecem a minha estatura. Mas ele disse, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. No tempo em que você está a viver, você reconheceu a voz de Cristo através de quem? Você vê que no tempo em que Moisés estava na terra, os filhos de Deus reconheceram a voz de Deus através de Moisés. Quando Noé estava na terra, os filhos de Deus reconheceram a voz de Deus através do profeta Noé. Quando o próprio Jesus estava na terra, o próprio Deus na terra, numa forma humana, os filhos de Deus conseguiram reconhecer a voz de Deus no seu tempo. E hoje, vocês reconheceram a voz de Cristo através de quem? Você vê que todo filho de Deus nesta geração reconhecerá Cristo através do profeta Cacu Filipe, o único profeta que Jesus Cristo enviou hoje, ao passo que os filhos do diabo se recomendarão como discípulos de Jesus de Nazaré. Mas vocês devem saber que hoje, todos aqueles que dizem ser discípulos de Jesus de Nazaré são mentirosos, estão a servir o diabo Satanás. Os vossos líderes religiosos que vos incutem que vocês são cristãos, vocês estão a seguir Jesus de Nazaré, saiba que esse líder religioso é um mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Adão foi o profeta de Eva. Moisés foi o profeta de Arão e Miriam. Noé foi o profeta de Seca e Jafé. Jeremias foi o profeta de Barute, filho de Nérias. Jesus de Nazaré teve 70 discípulos e 12 apóstolos contados. E ele disse aos seus 12 apóstolos, em Mateus 19, 28, que quando o Filho do Homem se manifestar no seu trono de glória, vocês, os meus 12 apóstolos, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você vê que somente 12 tribos, e não é das nações, mas de Israel. Mas as pessoas hoje, abusivamente, alegam-se ser apóstolos e discípulos de Jesus de Nazaré para dizerem que são cristãos. Mas todos aqueles que seguiram Jesus de Nazaré, conheceram Jesus de Nazaré, comeram com Jesus de Nazaré, no julgamento do trono branco, reconhecerão Jesus de Nazaré. Mas vocês não têm noção de quem é Jesus. Vocês penduram as fotografias ditas de Jesus na parede das vossas igrejas, na parede das vossas casas, mas saibam que aquele simplesmente é um impostor. Não há salvação fora daquilo que Deus está na geração. E um filho de Deus não crucificará. Oséias 12:14. Porque Oséias 12:14 diz que por um profeta, Jeová, Deus, tirou Israel do Egito e por um profeta, Deus preservou Israel. E Amós 3:7 diz que o Senhor não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Um filho de Deus deve permanecer tranquilo com isso. Que se Deus está fazer alguma coisa em seu tempo, é porque ele enviou um profeta mensageiro vivo. E é esse profeta mensageiro que você deve encontrar para alcançar a vida eterna. É este profeta mensageiro vivo que você deve seguir para então se tornar um cristão. Senão, vocês são simplesmente católicos, protestantes, evangélicos, branamistas e assim em diante. Não existe cristão católico. Não existe cristão pentecostal. Não existe cristão batista, cristão adventista. Não existe isso. Pedro não era cristão e católico ao mesmo tempo. Pedro não era cristão e pentecostal ao mesmo tempo. Ele foi chamado cristão por seguir o profeta vivo do seu tempo. E se você é um filho de Deus, você também será cristão por seguir o profeta vivo do seu tempo. O profeta Cacu Filipe. É isso. Para Deus, se você diz que eu sou um cristão, isso implica que você segue o profeta vivo do seu tempo e que hoje é Cacu Filipe. Mas para Satanás, se você diz que eu sou um cristão, isso implica que você segue uma igreja, isto é, se você é um católico, és um protestante, ou és um evangélico, és um branamista, és um membro de qualquer igreja. E é isso que vocês devem compreender. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. Amém.